Olá, muito bom dia pessoal, tudo bem? Estou transmitindo ao vivo, diretamente de Miami, né? Já estou de volta aos Estados Unidos, onde nós temos aí uma crise política, né, que estourou ontem. Na verdade, podemos dizer que desde a última eleição aqui nos Estados Unidos há uma crise política continuada, em certa monta produzida, né, pela imprensa, enfim, pelos grupos de interesse, já que nós tivemos ou continuamos tendo uma mudança muito grande no cenário político, onde há um outsider, que é o Donald Trump, na Casa Branca, né, que contra todas as expectativas iniciais, contra todas as forças organizadas do establishment político americano, conseguiu chegar até a Casa Branca. E desde essa chegada, ou mesmo antes dessa chegada, há uma movimentação fortíssima para impedir, né, que ele possa governar. Até agora, apesar dessa movimentação forte, dessa oposição forte, vamos colocar assim, principalmente na imprensa, nos aparelhos controlados pelo Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, nós temos uma tendência fortíssima de alta no mercado, com a expectativa que o Trump possa, digamos assim, mudar positivamente a economia americana. Essa mudança seria baseada na diminuição do peso do Estado na economia, no corte de impostos, na fomentação no fomento, né, de mercados, de iniciativa privada, enfim. A ideia seria o aumento da eficiência através de medidas pró-business. E a gente pode ver a reação do mercado a essa expectativa desde a eleição, onde nós tivemos a maior alta antes da posse de um presidente na história dos Estados Unidos. E o próprio gabinete que ele montou é o gabinete mais pró-mercado que já foi montado aqui nos Estados Unidos por uma série de critérios, né? Pois bem, o mercado americano segue positivo nas últimas semanas. Depois de uma correção lateral ontem, o mercado testou, esse aqui é o gráfico do S&P 500 futuro. O mercado testou aí os seus topos históricos, suas máximas históricas. E ontem, quando nós tivemos a notícia saindo no New York Times, foi o primeiro lugar que isso apareceu, que o diretor do FBI, Comey, que foi demitido por Trump, tem memorandos dizendo que o Trump solicitou a ele, ou de alguma maneira sugeriu a ele, que a investigação de um ex-assessor de Trump, que também havia sido demitido, General Flynn, assessor de segurança nacional, que a investigação contra o Flynn fosse arquivada, né? A frase exata que apareceu, segundo o New York Times, que não viu o memorando e que, junto com a maior parte da imprensa americana, tem tido uma postura agressiva em relação ao Trump, né? Tipo, vamos derrubá-lo, custe que custar. Essa é a postura da maioria da imprensa aqui nos Estados Unidos. A frase exata foi I hope you can let this go, né? Eu espero que você possa deixar isso ir embora, passar, enfim, sugerindo então que o diretor do FBI, fosse solicitado arquivar ou, de alguma maneira, não investigar uma acusação. O Trump, a Casa Branca já negou, né, já disse que isso é mentira. A única prova, entre aspas, apresentada foi esse memorando que o New York Times disse que alguém viu, né, algum assessor do Comey. Mas, obviamente, que isso ainda vai dar muito pano para manga, porque de tudo que apareceu, né, e a imprensa faz um esforço gigantesco para criar escândalos, e a maior parte desses escândalos ainda não de fato materializou em algo realmente grave, né? A própria alegação de que a Rússia
junto com o Partido Republicano, atuou para para impedir que a Hillary pudesse ganhar, ou de alguma forma, né, digamos assim, atuou para impedir que o processo democrático, a escolha livre de um candidato acontecesse. Não houve nenhuma prova ainda nesse sentido. Por mais que a imprensa se esforçou até agora, nada havia produzido alguma crise mais forte. Só que esse movimento, né, da demissão do Comey e o aparecimento desse memorando pode gerar, aí tem o potencial para gerar um processo de impeachment, caso fosse provado, porque obstrução de justiça é um crime gravíssimo, pelo menos nos Estados Unidos, né? Mesmo que isso não venha, eu acho ainda que é muito cedo para falar em impeachment, ou, né, não há nenhuma prova palpável, não há nenhuma movimentação mais palpável, nós podemos ter aí algum tipo de crise política mais intensa que impeça a colocação em prática dessas medidas pró-mercado que reativariam a economia. E é por isso que o mercado, durante a madrugada, depois do fechamento ontem, apresentou uma movimentação mais intensa de queda, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. O S&P Futuro é um mercado que trabalha 24 horas, né? Eu posso operar a qualquer hora do dia. Então nós tivemos logo após o fechamento do mercado a notícia da existência desse memorando, e desde então o mercado apresentou uma queda mais intensa, chegou a cair 0,7%, que é bastante para o mercado americano, e agora até está se recuperando um pouco, né? Por que o mercado fez esse movimento? Mesmo que ainda é muito cedo para falar em impeachment, coisa desse gênero, um travamento da aprovação das reformas no Congresso poderia desfazer essa expectativa de crescimento com a injeção de capital por conta de corte de impostos, por conta de diminuição das regulamentações, por conta de uma agenda mais pro-business, né? Isso seria muito negativo para as bolsas. E por outro lado, os treasuries, que são os futuros dos títulos da dívida americana, apresentaram uma forte alta, né? Aqui é o mercado futuro desses treasuries, apresentando uma alta significativa, já estão subindo há algum tempo, já que no caso de uma crise política mais intensa, nós teríamos menos crescimento econômico, menos cenário inflacionário, e o Fed teria que retomar sua política mais frouxa, né, a política monetária mais frouxa, a política essa que vem sendo utilizada nos últimos vários anos para reativar a economia. Então, basicamente, né, que a gente pode ver essa movimentação mais positiva nos treasuries, basicamente nós temos esse cenário de crise política. Nós não sabemos ainda a extensão dessa crise. Provavelmente nós teremos aí algumas audiências com o próprio diretor do FBI que foi demitido, né, o Comey. Nós teremos mais investigações e a mídia trabalhará isso com o objetivo de derrubar o Trump abertamente, né? Isso é feito aqui pela imprensa que tem uma proximidade, vamos colocar assim, né, um termo bem brando, uma proximidade com o Partido Democrata, né? Um dos principais assessores do Trump até colocou que a imprensa hoje é o maior partido de oposição a ele aqui nos Estados Unidos, e não deixa de ser verdade. Então, basicamente, o andar da carruagem e o quanto isso vai evoluir depende dos próximos momentos, do próprio Comey. Até agora ele não falou, né, se realmente Trump diz para ele não investigar, o que seria um crime grave, só que ele precisaria provar isso. Não podemos esquecer que o Congresso americano hoje tem uma maioria republicana, então teria que ser algo muito grave para um Congresso republicano gerar o impeachment de um presidente republicano, né? Por enquanto nós temos apenas um memorando onde ele mesmo coloca que Trump disse isso, mas é preciso ter provas, né? E é preciso ter indícios de que de fato houve a busca em encerrar essa investigação. Como é que isso pode impactar o Brasil ou o resto do mundo? Bom,
Obviamente que qualquer movimentação no maior mercado do planeta, aqui nos Estados Unidos, vai impactar diretamente todas as economias globais e o mercado financeiro internacional. Uma situação de crise com uma aversão ao risco seria algo negativo para o Brasil e para o mundo se chegasse a proporções maiores, né? Por enquanto, não há nenhum grande impacto. Por enquanto é apenas um soluço, né? Um tiro de aviso, digamos assim, que o mercado está dando, mas a gente precisa ficar atento aos próximos dias aí como é que essa crise vai evoluir. Se nós tivermos uma negativa do Comey sobre essa questão de uma possível intromissão indevida do Trump na investigação, isso deve acabar rapidamente, né? Se tiver alguma prova mais forte, se tiver alguma coisa mais grave, isso deve escalar, né? Então, e isso vai impactaria o mercado diretamente. Então vamos ficar atentos e vamos acompanhar o que acontece. O mercado americano acabou de abrir, por enquanto abrindo em leve recuperação em relação à queda da noite e da madrugada, ok? Bom, basicamente é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, fiquem à vontade para colocar suas dúvidas ou as suas colocações, né? Vejo aqui várias pessoas chegando, né? Fábio dando bom dia, Trix dando bom dia, Giovana dando bom dia pessoal, Lilian dando bom dia, João Batista chegando, Anderson Jäger dando bom dia para todos vocês. Enfim, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma outra colocação, é só apresentar aqui nos comentários que eu estou acompanhando. Também deixarei esse vídeo aqui na minha página sobre o comentário, né? O Michel Cassar, bom dia meu amigo, bom dia Michel. Santo pergunta se em caso de crise os bancos caem também. Bom, os bancos vão acompanhar o restante do mercado, né? A escalada de uma crise política geraria aí uma correção na maior parte dos mercados. Ok. André Tombini, sempre esclarecedor, obrigado André. Jorge Bronoli, bom dia. Haveria fuga de capital para onde? Bom, basicamente, né, como a gente viu em momentos de crise, do ponto de vista internacional, a fuga de capitais se dá para títulos do governo americano, e a saída daria de mercados de risco como o mercado de bolsa, que já está precificando uma mudança muito positiva na economia que favoreça aí as empresas, né? Por exemplo, para cada 1 ponto percentual de queda no imposto efetivo pago pelas empresas, se acredita que as empresas do S&P 500 aumentem em $1,38 os dividendos pagos. Obviamente, se você tem mais dividendos, né, você tem um valuation maior dessas empresas. Se por acaso nós tivermos uma impossibilidade que essas reformas aconteçam, nós não teríamos esse aumento aí de resultados, esse crescimento econômico, e, portanto, né, o preço teria que cair. Basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Era só uma passada rápida aí para dar uma esclarecida sobre o que está acontecendo. E nos mantemos em contato. Novidades eu volto a apresentar por aqui. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.